Estão ouvindo, pessoal? Sim, professor. Opa! Bem, pessoal, então vamos continuar agora, né? Bem que isso entrou só 16 ainda. Bem, pessoal, então vamos lá. De acordo com o nosso cronograma, né? A gente vai ver aqui princípios de contabilidade gerencial, tá ok? Vamos dar uma olhadinha, antes de a gente começar, como é que estamos aqui para o mês de maio. Então, nós estamos aqui no dia 29, último dia do mês. Já vamos começar a semana que vem. Dia 4, análise horizontal e vertical, tá? Índices financeiros, dia 6, 11 e 13. Tributos, 18 e 20. Uma revisão 25 e 27. A gente termina com uma P2. Então, se vocês forem analisar bem, nós temos 4 semanas para terminar as aulas, né? Basicamente isso. Nós já estamos já no finalmente aqui. Ô, Pro, o que é trabalho de jogo da empresa? Eu vou... Vocês sabem que os jogos de empresa, ele vai valer nota para várias disciplinas, né? Então, cada disciplina vai determinar alguma tarefa para vocês fazerem em cima dos jogos de empresa, né? Então, podem conversar com os outros professores. O Ailson parece que já estava definindo aí alguma coisa. O Augustinho também está pensando o que ele vai pedir.
ele vai pedir alguma coisa em cima dos jogos de empresa, alguma tarefa, algum relatório, alguma coisa assim, tá? E vocês vão ter que fazer. Por quê? Porque vai valer nota para todas as disciplinas, tá? E eu vou... provavelmente agora, durante o mês de maio, eu devo pedir o que eu preciso que vocês façam, e a entrega vai ser naquele dia que a gente viu. Então, eu preciso ainda ver direitinho o que nós vamos fazer. Provavelmente eu vou pedir alguns relatórios para vocês analisarem. Só que vocês vão ter que fazer essas análises que nós vamos ensinar agora essas 2 próximas semanas, tá? Duas próximas semanas? Não, é mais do que isso. 2 semanas. 2 semanas dá. Já dá para saber. Então, provavelmente vocês devem estar com um prazo de 2 semanas para preparar esses relatórios, o que não é difícil. Vocês vão ter que fazer, mas eu não vejo grande dificuldade. Bem, pessoal, vamos começar então. Hoje é mais conversar mesmo, hoje vai ser mais teoria, né? Então, na verdade, a gente procura contar um pouco da vida da gente, a vida profissional, né? Os professores, é o tão negócio. Os próprios coordenadores pedem isso para a gente. Pô, vocês têm que passar a vivência profissional de vocês. Por quê? Porque se for uma aula tipo EAD, você grava só a matéria, você vomita a matéria toda aí, estuda, tchau, acabou. Agora, o importante é que vocês também tenham um pouco de conhecimento da vivência profissional. É importante a gente aprender com o erro. Agora, se for o erro dos outros, é melhor ainda. Você aprender com os erros dos outros é ótimo. O duro é você aprender com seus próprios erros. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Olha, aprenda com os erros. Aprenda com os erros dos outros. Então, quando os outros vêm te contar uma história do que aconteceu, preste atenção. Então, às vezes, pode ser que tenha algum ensinamento muito, muito grande por trás. É o método Delphi, isso daí. Quem conhece, né? Na antiga Grécia, a idade média da população era por volta de 30 anos. O cara morria com 30 e poucos anos. Ou morria por causa de guerras, né? Ou morria por causa de doenças. Não tinha remédio para as doenças. Então, ele morria muito cedo. E o que acontece? Pouca gente, tinha poucos velhos. E o cara que tinha 45 anos ou mais já era considerado velho, tá? Então, tinha poucos velhos. E os velhos eram considerados sábios. Por quê? Porque eles tiveram mais tempo de vida para aprender e aprender com os erros. O que eles faziam? Quando tinha alguma decisão importante, eles muitas vezes reuniam os mais velhos num templo, lá na Grécia, o templo de Delfos. Por isso que veio se chamar método Delfo, né? E nesse templo, alguém expunha o problema, eles tinham 2 potes enormes, um com pedras brancas, outras com pedras pretas, e depois, no final, eles decidiam o que eles iam fazer, né? Iam entrar em guerra, iam cobrar mais imposto, as decisões. E cada um pegava uma pedra, ou da cor branca ou da cor preta, eles combinavam antes qual que seria a cor de cada decisão e depositavam num altar. Alguém depois contava a quantidade de pretas e brancas e depois de contar a quantidade de pedra, se tomava a decisão, com base no conhecimento
da maioria dos idosos, tá? Que teoricamente seriam os mais sábios. Então, esse que é o método de Delfos, né? Nas empresas a gente usa alguma coisa semelhante com isso, tá, pessoal? Principalmente em empresa de engenharia, de projeto ou de sistemas, a gente usa direto o método Delfos, que é o seguinte: pega os analistas sêniors ou analista consultores, não entram os júniors, junta todo mundo numa sala e alguém explica o problema que tem que ser desenvolvido, o sistema que tem desenvolvido ou a obra de engenharia que tem que ser desenvolvida. Aí, cada um recebe um papel e ele vai ter que determinar preço, prazo, os esforços, os insumos, cada um faz o seu. Junta o papel de todo mundo e calcula uma média de cada item. Tá? Essa média é o conhecimento da população, tá? No caso da população dos sêniors. A gente usa esse método muito em desenvolvimento de sistema. Quando a gente tem que determinar qual que é o prazo, quanto que vai custar, qual que é o esforço que vai ser aplicado, é o método Delfo. É isso aí. É juntar todos os sêniors e cada um vai votar. Depois tem a segunda parte, que é o seguinte: todo mês vai ter uma reunião em que dos que participaram daquele projeto, da decisão daquele projeto, uma reunião rápida, tá? Mas tem que ter essa reunião de retorno, de feedback, falando, ó, vocês acertaram, ou vocês erraram, erraram para mais, erraram para menos, de tanto, não sei o quê. Por quê? Porque essa pessoa, com esse feedback, ela vai afinando nas próximas vezes as suas decisões. Cada vez vai ficando melhor as decisões, porque ele vai cada vez afinando mais com a realidade, com o que acontece. Então, esse método a gente usa muito em engenharia e em sistemas, tá? Para determinar alguma coisa. Colocar os mais velhos. Voltando aqui, então. Então, eu já ensinei para vocês um sistema, uma sistemática de decisão que a gente pode usar. Bem, pessoal, nós vamos ver a análise horizontal vertical. Nós não vamos começar hoje, vai ser a semana que vem. A semana que vem é 10 minutinhos de teoria e o resto é só exercício. Os exercícios são relativamente simples, não precisa se preocupar com isso. Tá? E nós vamos entrar na realidade, eu vou conversar hoje com vocês sobre a contabilidade gerencial. Nem vou entrar aqui na análise horizontal e vertical. O Deming é um professor especialista na área de qualidade, ele já morreu em 93, né? Mas ele foi um cara, ele não é muito conhecido no Ocidente, mas ele é extremamente reconhecido no Japão. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, pessoal, os Estados Unidos eles montaram aquilo que eles chamaram, né, de Plano Marshall, que foi ajuda aos países que perderam a guerra. Como assim ajuda os países que perderam a guerra? Ajudar os países a se recuperarem. Por quê? Porque eles aprenderam com a Alemanha. A Alemanha, ela perdeu a Primeira Guerra. Aí os outros países, que foi no caso, tá, a Inglaterra, a França, eles praticamente entraram na Alemanha e saquearam tudo. Tá? Não quiseram que os alemães se lixassem. Essa que foi a grande realidade. Tá? Não ajudaram em nada. O que aconteceu? O povo que conseguiu, que sobreviveram, que começaram a reconstruir a Alemanha, eles guardaram esse ranço de os caras, tudo bem que eles ganharam a guerra, mas os caras nem para ajudar, nem para fazer, muito pelo contrário, eles vinham aqui e saqueavam, tá? Levavam tudo que tinha daqui. Então, eles ficaram com um ranço enorme. Isso acabou desembocando na Segunda Guerra Mundial. Então, muitos autores falam o seguinte, que assim, não devia nem se chamar Segunda Guerra Mundial, devia chamar continuação da Primeira Guerra. Por quê? Porque foi tão mal resolvida que teve continuação. Esse que foi o problema. Foi uma guerra mal resolvida. Tá? E
E os países, eles aprenderam, né? Aprenderam com os erros, aquilo que eu falei agora há pouco. Aprende-se com os erros. Se eles deixassem Japão, Alemanha na míngua, como ficou na Primeira Guerra, ia ter uma Terceira Guerra. Tá? Não tinham dúvida. Os caras iam ficar com ranço e iam para a Terceira Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos e os países europeus aprenderam e eles partiram para ajudar a Alemanha e o Japão. E a Itália, né, que perderam a guerra. Pois bem, o Japão ele perdeu a guerra e os Estados Unidos mandou para lá uma série de professores, consultores, para ajudar a criar emprego, a ajudar a levantar a indústria. A indústria estava toda quebrada, estava tudo parado, né? Esse pessoal foi para lá e começaram a desenvolver sistemas de qualidade. Naquela época, pessoal, os produtos japoneses eram produtos de péssima qualidade. Você queria falar produto ruim, você falava, esse produto é japonês. Eu já vi essa história 3 vezes. 3 vezes que eu estou vendo a mesma história. Tá? Isso aconteceu com o Japão. Eles investiram pesado, teve uma ajuda nesse esforço de pós-guerra, esse plano Marshall, um monte de consultores foram para lá, gozado a cultura japonesa, tá? Quando você vai um consultor de empresa numa empresa brasileira, americana, europeia, deixa para lá. O japonês ou oriental, ele leva muito a sério, tá? Ele tem uma visão diferente das coisas. Nossa, se o cara veio aqui para ajudar, o cara é muito bom, sabe? Ele veio aqui para ajudar. Não é aqui, que nem aqui, que a gente fala, mais um consultor para vir encher o saco da gente, pô, o cara não tem o que fazer, vem ficar aqui perturbando a gente. Não, é diferente. Tá? É que nem a educação no Japão, né? Que o japonês leva muito a sério a educação. Tá? Se o filho não vai bem na escola, a família ela se sente desonrada. A família, sabe? Todo mundo entra em depressão. O adolescente ou a criança, ela fica mal, sabe? Ela vai ter problemas psicológicos o resto da vida porque ela não foi bem na escola, sabe? Diferente daqui, quando muita gente não está nem aí. Aqui, eu quero que essa escola se lixe, né? Eu estou preocupado com isso. É um outro tipo de pensamento. E eles levaram muito a sério. E eles começaram a montar, com a ajuda do Deming e de outros professores da área de qualidade, de processos, de projetos, da área de produção, começaram a montar as coisas. Tá? Foi daí que saiu o sistema Toyota de qualidade, Kanban, mas foi imaginado por consultores americanos. Tá? Não pensa que foi o japonês só que inventou. Eles ajudaram, mas foi com a ajuda dos consultores americanos. Esse Deming foi um cara muito importante para o Japão. Eu dou umas paradas, pessoal, pelo seguinte: a hora que aqui a internet ela me dá uma sinalização que está dando problemas, que está dando falha, eu paro um pouco. Não adianta ficar falando, porque vocês não vão. Então eu já aproveito, já tomo um cafezinho, já. Então, eu vejo aqui, falha de internet. Falo, opa, vamos lá. Tá funcionando a estratégia, professor. Tá, né? Tá. A paradinha estratégica. Sim. Então, o Deming, ele ajudou muito. Ele tinha uma frase, tá? Que ele falava o seguinte: não se gerencia o que não se mede. Como ele era da área de qualidade, ele trabalhava muito com essa parte de média, desvio padrão, os 3 desvio padrão para mais e para menos, para fazer as linhas de controle, sabe? Eles trabalhavam muito. Não tinha ISO 9000 naquela época, tá? Depois da Segunda Guerra, mas tinha toda essa gestão de qualidade. Qualidade não era qualidade de processo, era qualidade de produto.
naquela época. Ainda não estava preocupado tanto com o processo, mas de investigação de causa raiz, de problema de produto, já tinha naquela época. E eles implantaram tudo isso lá. Eles são reconhecidos por isso. E ele já falava isso, medida. Por quê? Porque pegava a peça, media espessura, largura, altura, peso, não sei o que lá, componente, media tudo, perfeito. Passou. Era o passa, não passa, que vocês veem em sistema de qualidade, né? Então, com isso, as informações quantitativas passaram a ser importantes. Você tinha que tirar medida das coisas. E vocês tiram. Se eu perguntar para vocês qual que é o caminho, qual que é o melhor caminho da sua casa até o Mackenzie, ou até o serviço, vocês vão saber direito. Vocês vão saber qual é. Por quê? Porque vocês mediram. Vocês não mediram assim cientificamente, sabe? Com duplo cego, randômico, mas tudo bem. Vocês mediram, vocês foram por um caminho por um dia, mediram, foram por outro, mediram, não sei o quê. Aqui demora meia hora, aqui 30 minutos, aqui 15 minutos, aqui 80 minutos, lá, pum. Você tem um mapa mental dizendo, ó, esse caminho é o que eu chego mais rápido. Bom, como você sabe isso? Vocês tomaram uma medida. De alguma forma, vocês mediram. Então, você só consegue gerenciar se você mede. Então, você tem que tomar medida. E as medidas administrativas, elas estão na contabilidade, no balanço demonstrativo de resultado, demonstrações de fluxo de caixa. É lá que você consegue pegar essas medidas. Então, você tem que saber como que se mede na contabilidade. Tá? Essa frase é importante e a gente fala hoje em dia gestão por números, né? Não é a gestão, porque eu ouvi falar, porque eu acho. Não, a gestão é por números. Número não dá para enrolar. Tá? Você pode enrolar alguém falando, essa empresa é muito boa. Tá, a empresa é muito boa. Agora, vocês viram aquelas tabelas que eu estava mostrando agora há pouco para vocês. Contra número não tem argumento, pessoal. Aí eu mostrei a tabela e falei, esse fundo foi o que deu mais. Esse segundo aqui, ele é o segundo, mas o Sharp dele, se for ver proporcionalmente, é muito melhor. Então, contra número não tem argumento. Não é aquele blá, blá, blá de gerente querendo te enrolar. Não, é um número. Um número é um número. Acabou. Por isso que a gente usa a contabilidade, porque ela te dá fatos, tá? Ela não é subjetiva a decisão é objetiva. E para isso, a gente muitas vezes o pessoal tem uma dificuldade. Como que eu vou comparar, por exemplo, tá pessoal? A mercearia que vende aqui do lado, o hortifruti que vende aqui do lado, com o Grupo Pão de Açúcar. Não tem comparação, né? O Grupo Pão de Açúcar, 12 bilhões de faturamento por ano. Tá? O hortifruti aqui do lado, tá? Deve ter aí quanto? Uns 200, 300 mil reais por ano. Vai depender mais ou menos do porte. Vamos chutar que seja isso. Tem 5, 6 funcionários. O Grupo Pão de Açúcar tem 100 mil funcionários. Poxa, como que isso aí se torna comparável? Se eu for falar em termos de números absolutos, você não consegue comparar. Tá? Porque é 12 bilhões contra 200 mil. Como que você compara isso? Agora, o lance é você transformar isso em números relativos, não números absolutos. Número relativo... Deu instabilidade na internet de novo. Então, números relativos, tá, pessoal? É quando você transforma esses balanços em porcentagem. Tá? Ou você calcula algum indicador para esse balanço também.
É uma outra forma. Vocês vão ver essas duas coisas que nós vamos fazer nas próximas aulas, né? Uma é a análise horizontal e vertical, que eu converto o balanço em porcentagens, aí ele se torna comparável. Por quê? Porque você consegue ver uma porcentagem, sempre vai de 0 a 100, tá? Dentro de um balanço. Então, não tem 200%, 300%, é de 0 a 100. Vale para o mercadinho e vale para o grupo Pão de Açúcar. Tá? E índice também, o índice tem um certo limite. Então, isso facilita muito a análise e interpretação. Por quê? Porque todo mundo é igual. Não tem grandes diferenças. Se vocês não fizessem isso, vocês iam conseguir provavelmente comparar, talvez, Pão de Açúcar com o Grupo Big, com o Carrefour. Talvez. Tá? Agora, como que eu comparo duas empresas do ramo de alimentação, de vendas de alimentos, não alimentos processados, né, mas alimentos, sabe, em bruto, se eu não tenho, se são tão díspares os números, que nem o Pão de Açúcar, que nem a quitanda aqui do lado. Eu não comparo. Tá certo? Então, o que nós vamos ver nas próximas aulas é isso. É como tornar esses números comparáveis e como que a gente consegue calcular, como que é feito esses cálculos, como que é. Tá? Dessa forma, a gente vai poder analisar empresas de todos os tamanhos. Agora, a gente aconselha o seguinte, cuidado quando você for comparar empresas de ramos diferentes. Porque muitas vezes não faz sentido. Vocês viram o primeiro relatório que eu mandei para vocês, pessoal, que eu mostrei aqui, o primeiro boletim? Eu separo por classe. Por quê? Porque aí se torna comparável. Quando eu junto tudo, é um negócio meio estranho, tá, pessoal? Eu estou juntando lá, naquele caso, monoações, o que coloca só na CSN, com empresa que investe em maconha nos Estados Unidos, com fundo que com fundo multimercado. Poxa, eu estou comparando alhos com bugalhos. Aí eu separo. Aí fica melhor para comparar. Aí você compara empresas, no caso lá, eu estava comparando fundos, que fazem o mesmo tipo de trabalho, ou seja, investe mais ou menos nos mesmos tipos de empresa, os mesmos segmentos de empresa. Fica mais interessante de se analisar, muito mais fácil, muito mais correto. Tá? Mesma coisa aqui. Eu não vou analisar, tá, pessoal, um grupo Pão de Açúcar contra uma Voit. O Grupo Pão de Açúcar é uma empresa comercial, a Voit é uma indústria. O Grupo Pão de Açúcar vende alimentos, a Voit vende turbinas de hidrelétrica e máquinas de papel. O Grupo Pão de Açúcar, o ciclo de venda deles é de 10 dias. Tá? Eles pegam entre a compra de matéria-prima, a colocação nas gôndolas e a venda, a saída, em média, é 10 dias. 10, 11, 12 dias. A gente consegue calcular. Isso é isso aí. Muito rápido esse ciclo. A Voit, o ciclo de produção deles é de 3, 4 anos. Por quê? Porque uma turbina, para fabricar, demora isso, 3, 4 anos. Entre a encomenda, aí eles fazerem o projeto, já demoram 6 meses, 6, 8 meses para fazer o projeto. Aí comprar matéria-prima, não é? Eu quero matéria-prima, eu quero um rolamento para hidrelétrica. Esse rolamento tem 12 metros. Isso é fácil. Você acha assim, qualquer prateleira você acha. Tá? Então, o ciclo de produção é de anos e anos. Então não dá para se comparar. Você não compara. Não tem assim muita coisa. Pessoal, já está chiando aqui o horário. Já vão colocando aí presente, fazendo um favor.
E a gente vai continuando aí até fechar. Então, para a gente conseguir comparar, é bom a gente sempre comparar com empresas do mesmo ramo. Outra coisa, pessoal, a hora que a gente converte em números relativos e converte em uns índices, calcula os índices, é para fazer comparação mesmo, tá, pessoal? É para fazer benchmark, é para fazer aquilo que eu estava mostrando para vocês quando eu mostrei aquela tabela, tá? Mostrando, ó, esse aqui está em primeiro, mas esse aqui está em segundo. Por quê? Mas esse indicador aqui de cima está melhor do que esse. Isso, não adianta você só ver o número de uma. Você vai ver o número de uma e falar, ó, 300%. Mas 300% é bom ou é ruim? Não sei. Parece um número grande. Mas esse número é bom ou é ruim? A gente viu lá com os números que é bom. Mas tem empresas que têm 100% e não 300%, que o risco é muito menor. Então, ela é melhor. Tá? Então, pessoal, esses números relativos, eles são para comparação. Tá? Não são para ficar, sabe, o número só de uma empresa em si. Se eu não comparar com outras empresas, eles não significam grande coisa. Tá? Foi por isso que eu mostrei também aqueles números lá, aqueles... Bem, só para a gente já estar... Nós estamos quase no horário, né? Faltar 7 minutos. E nós vamos trabalhar muito com estatística. A grande realidade é essa, tá, pessoal? Vocês viram que nas finanças é estatística, na contabilidade também, a gente usa estatística direto. Esse que é o X da questão. Onde que a gente pega esses números para fazer comparação? Muitas vezes nós pegamos o número da empresa, a gente pega via internet, entra no site da empresa, a gente já entrou aí, a gente já viu da Petrobras uma vez. Todas as empresas têm, em alguma abinha, as empresas grandes, lógico, alguma área de relação com o mercado. Essa área de relação com o mercado, ou informações para investidores. Tá? E você entra lá, vai estar os balanços, as demonstrações de resultados da empresa. Agora, para eu pegar o mercado como um todo, que é o legal para a gente analisar, a gente pode pegar aqui IBGE, Serasa, Fiesp, federações patronais, sindicatos patronais, o Osvaldo, se for informações de fundos de investimento. Tá? Então, a gente consegue pegar essas informações aqui para comparar. E aí é que a coisa começa a ficar interessante. Quando você consegue comparar, tá, pessoal? Uma coisa é você ver lá 300% e fala, nossa, que número alto. Outra coisa é quando você começa a fazer os cálculos, falar, pera um pouquinho, mas ela tem aquele fundo CSN, deu 300%, mas tem 40% de volatilidade, ou seja, ela sobe e desce o preço 40% para cima e 40% para baixo. Tá? Ou seja, numa tacada, eu posso perder 40% de uma vez só. Pumba! A outra era 17, né? A outra 17 só. Bem menor, né? Então, é por isso, é aí que você vai pegar as informações. Tá? Meu filho, ele estava fazendo mestrado e ele estava fazendo um trabalho a respeito de seguradoras. E ele encontrou um sindicato da seguradora, uma associação das seguradoras, né? Fica lá no Ibirapuera, e os caras trataram ele muito bem, ele foi lá, eles deram uma coleção de livros para ele, tá?
Falaram, olha, se você está fazendo mestrado, se você quiser depois publicar o seu trabalho, venha conversar com a gente. Por quê? Porque as seguradoras estão pagando eles para fazer alguns trabalhos, inclusive acadêmicos. Eles te tratam bem. Por quê? Porque eles querem ver você fazer um TCC ou alguma coisa acadêmica e referenciar eles, fazer eles como referência, porque eles justificam o trabalho deles. Então, eles te fornecem informação na boa, te tratam muito bem. Tá? Então, eu tive já alunos de TCC que conseguiram achar empresas fintechs, tem uma associação de fintechs, os alunos conseguiram lá informações com eles dessa associação de fintech. Por quê? Porque eles recebem anuidade das fintechs, né? E eles têm que apresentar algum resultado. Então, vocês, pedindo informações, vocês estão ajudando eles a trazer resultados, né? a divulgar resultados. E esses são outros lugares, institutos de pesquisa. Geralmente, instituto de pesquisa, ela faz pesquisa com consumidor, com coisa, e vende. Mas depois que a pesquisa fica velha, e não muito velha assim, depois de 6 meses, a pesquisa fica velha, eles disponibilizam essa informação, às vezes até no site deles. Por quê? Porque eles não vão vender mais essa pesquisa. Essa pesquisa é daquele momento. E eles mostram o nível do trabalho deles, colocando no site. Então, às vezes, você acha, não é uma informação atualizada, mas a nível de você fazer um TCC, ou fazer uma iniciação científica, ou fazer algum trabalho de pesquisa, tá? É válido. Você pode chegar a algumas conclusões. Você não tem a informação mais atual, mas você tem uma informação fidedigna, que dá para você, sabe? Não é também tão antiga assim. Não é da década de 20 que você vai falar, não, na década de 20 os consumidores consumiam banha. Não. Você consegue informações do ano passado, alguma coisa assim. E nesses institutos de pesquisa, essas empresas que fazem pesquisa. PwC, né? Você acha um monte de pesquisa que já aconteceu, e agora eles disponibilizam em brochuras muito bem feitas, muito bem elaboradas. Algumas são informações americanas ou informações de outros países, outras são brasileiras. Muito interessante. Vocês acham lá de graça. Pessoal, vamos encerrar por aqui, ok? Todo mundo colocou presente aí? Então, se todo mundo colocou presente, a gente já vai dar por encerrado aqui a aula, né? E a gente retorna com vocês na terça-feira, né? Isso. E a gente retorna na terça-feira. Tá bom, pessoal? Então, Combinado, professor. bom fim de semana para vocês. Semana boa noite. Boa Se noite. cuida, viu? Vocês também. Vocês também. Boa noite. Boa noite. Tchau, Pro. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, professor. Boa noite. Professor, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Boa noite. Boa Boa semana. noite. Vocês também. Boa semana.